Muito bem, estamos de volta aqui conversando com a doutora Camila Campos, médica endocrinologista, atende na Provida, na Unimed, amiga aqui do programa já. Estamos falando sobre a obesidade. Estamos falando sobre a criança obesa, mas eu vou fazer mais uma pergunta para a doutora Camila sobre a criança obesa. Quando você depara com a criança obesa, com certeza o maior erro é alimentar, né? E a culpa é dos pais. No geral sim, né? Do aquele seio familiar, né? Porque, como eu falei anteriormente, a criança não vai ao mercado, né? A criança o que tem de alimentação em casa não foi a criança que foi atrás. Então é a alimentação que os pais estão fornecendo, que aquele seio familiar está fornecendo. E por isso que é fundamental a aderência da família no tratamento da criança acima do peso. Não tem outra opção. Nesse nosso bate-papo aqui, nós estamos insistindo na criança obesa porque dá importância. O quanto mais precoce for realizado o tratamento, melhor para essa criança no futuro. Com certeza, né? Como eu falei anteriormente, a gente não quer criar uma memória metabólica ruim, né, nesse hipotálamo, nesse centro de manutenção de peso, que vai favorecer ganho de peso novamente no futuro, né? Então, esse controle, ele tem que vir o mais precoce possível, né, para a gente aumentar a chance de perda de peso e manutenção de peso no longo prazo. Ótimo. Agora vamos entrar num adulto também safadinho, né? Muitas vezes alguns tem alguma enfermidade, lógico, né? A obesidade pode ser em decorrência de alguma enfermidade, mas eu acho que 90% ou mais está relacionado com mau hábito alimentar. Concordas com isso? Concordo, né? Mas a gente menospreza um pouco, doutor Mário, a capacidade do nosso organismo de autocontrolar o nosso peso. Sim. Então, uma vez que eu falhei na minha prevenção, uma vez que esse paciente já ganhou o peso, né, perder o peso e manter o peso perdido não é uma tarefa tão fácil, por conta dessa questão da desregulação do hipotálamo, do nosso centro de manutenção de peso, por conta dessa questão da memória metabólica inadequada. Então, uma vez que eu ganhei peso, voltar atrás, perder e se manter magro, não é um tratamento tão fácil assim, mas não é impossível, né? A gente tem tanto medida dietética, farmacológica, cirúrgica, seja de acordo com a gravidade da obesidade do paciente, para oferecer como tratamento. Porque a obesidade muitas vezes ela é resistente, refratária, né? Ela é recidivante, eu diria, né? Então, o paciente que está acima do peso, que está nos escutando hoje, é muito difícil aquele paciente que nunca tentou perder peso. Ele vai dizer para mim assim: Camila, mas eu já consegui perder peso e eu voltei a ganhar peso. Volta tudo outra né? vez. Então, a rotina ela tem que estar ajustada, né? Eu brinco que a gente vem de um histórico, né? Se a gente for olhar lá na pré-história, né, idade paleolítica, neolítica, isso, que a gente tinha que caçar, a gente tinha que plantar, a gente não tinha abundância da alimentação. Isso. Então você caçava, né, você tinha êxito, você comia em grande quantidade e você não sabia quando você ia achar o alimento novamente, né? Isso. E a gente tá nos últimos 200 anos de maneira completamente ao contrário. A gente tem 200 anos de abundância de alimento. Claro, nem em todas as regiões do mundo, mas vamos lá. Então a gente está há 200 anos com abundância de alimento, a gente tem alimento a qualquer hora do dia, né? Se você quiser sair à meia-noite, 2 da manhã, você encontra o que comer, o que você quer. O alimento é um alimento que tem maior densidade de gordura, maior densidade de carboidrato, ele é um alimento quimicamente manipulado para ficar atrativo ao meu paladar, né? Sim. Então eu já como mais porque ele foi me atrativo, ele me é prazeroso, também, né? E o nosso organismo ele ainda não soube se adaptar a esses últimos 200 anos de abundância. E desde então as taxas de obesidade no mundo só sobem. Só sobe. Né? Então a gente tem que ter
um apoio da sociedade, né, em relação à regulamentação, talvez, do que vá na mesa. Mas enquanto a gente não tem uma medida de saúde pública que consiga controlar um pouquinho o avanço dos alimentos hipercalóricos, a gente vai ter que insistir na rotina do paciente. Isso. A obesidade, vamos perguntar, quais são as causas da obesidade? Então, a gente tem raras causas genéticas, né? Então, alteração de um gene da deficiência da leptina. Leptina é o nosso hormônio que nos dá saciedade. Então, eu posso ter um paciente que não produz leptina, então ele não tem saciedade, ele tem uma obesidade, geralmente uma obesidade bem grave. Então, uma obesidade de causa genética, rara. Tem outras causas genéticas, como a alteração do gene do MCR4R, também é uma causa genética de obesidade. Mas, no geral, ela é poligênica, né? E são vários genes que vão estar relacionados. Então, é um paciente geneticamente predisposto no ambiente inadequado. Nosso ambiente hoje é obesogênico. A gente come alimentos mais calóricos, né? E a gente se mexe menos. Se você observar, acho que todas as adaptações que a gente faz no nosso ambiente é para deixar a gente mais confortável, né? Isso, então, perfeitamente. A gente anda mais de carro, a gente tem escada rolante, a gente não passa frio, não passa calor, eu tenho termoneutralidade com o meu ambiente, então eu tenho ar-condicionado, meu organismo não passa mais o trabalho para fazer a minha adequação térmica ao ambiente. Televisão. A gente tem poluição, né, como um mediador inflamatório do organismo. Então, é um somatório de fatores que faz que a pessoa... E a gente vai aumentando de peso. E uma vez que a gente aumentou, a gente acaba fazendo essa disfunção hipotalâmica, a gente piora, prejudica a função desses neurônios que nos dão saciedade, né? E a gente vai ter cada vez mais dificuldade de perder e manter o peso. No mundo que hoje vivemos, nós vivemos num mundo assim sobrecarregado, tenso, estressante. Os fatores psicológicos têm importância na origem da obesidade? Tem muita, né? Eu brinco que quem numa véspera de prova ou numa véspera de uma entrevista de emprego ou durante uma noite de trabalho sente vontade de comer uma maçã? Não, né? O paciente vai ter vontade, a gente sente o desejo de comer aquele alimento altamente palatável, agradável ao paladar, com gordura, carboidrato. Então, sempre que a gente está num evento de estresse, um evento ansioso, a gente vai buscar um alimento muito mais pela palatabilidade, pelo sabor agradável, do que pela qualidade nutricional do alimento. Então, quanto mais estressado, quanto mais ansioso, né, quanto maior a nossa falta de tempo, quanto mais atrativo é aquele alimento, maior é o meu erro alimentar. Tem uma compulsão, muitas vezes, pelo alimento, né? Uma fuga, né? Faz daquilo uma fuga, né? A gente relaciona aquele momento como um momento de prazer, né? Isso. Então... Eu tenho uma colega que é psicóloga e ela fala muito da questão da fome emocional. Então é aquela coisa, eu passei meu dia trabalhando, resolvi isso, resolvi aquilo, fui atrás do problema, paguei uma conta no banco e tal. E quando eu chego no final do dia, eu relaciono aquele momento como um momento de prazer. Então eu brinco que é a síndrome do eu mereço. Ai não, mas então hoje eu mereço, né? E aí a gente vai buscar esse alimento pela questão da palatabilidade, né? Você não está disposto naquele momento de abrir mão daquele alimento inadequado, né? E daí a gente faz isso num dia, a gente faz isso no outro, a gente faz isso no outro, e assim a gente acaba perdendo o controle, né, da nossa relação entre comida e peso. Falando em alimento, e alimentação noturna? O que tu acha? Não tem muita importância também no aumento do peso do paciente? Bom, dependendo da quantidade e logo em seguida dormir? Depende da quantidade, da qualidade, né?
e do padrão de atividade do nosso paciente. Então a gente tem paciente que é extremamente ativo, ele faz atividade física, ele tem a noite dele ainda como um período ativo. Então ele manter uma alimentação nesse horário, né, não vai ser tão maléfico. Agora, quando a gente tem um paciente que é aquela coisa do cheguei à noite, sentei no sofá, já é sedentário, na cama e ainda comi ali na frente de uma televisão, sem estar prestando atenção no que eu estou comendo, no quanto eu estou comendo, né? Isso aí também vai ajudar que esse paciente progressivamente acabe ganhando peso. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já com esse assunto tão importante que é a obesidade.